Qual é o princípio para a salvação do homem que Deus mostra? Qual é o princípio para a salvação do homem? Qual é o princípio por onde o homem vai estar em Deus, recebendo a graça de Deus do perdão, da justificação, da reconciliação, para a promessa da vida eterna com Ele sendo salvo? Qual é o princípio? Qual é a causa? Vamos aprender isso aqui rapidinho. Gente, não devemos complicar o Evangelho. O Evangelho é simples. Paulo disse: eu prego o Evangelho não com sabedoria humana. Eu prego o Evangelho, eu prego a cruz de Cristo ao mundo. É isso que nós temos que pregar, irmão. Não é criar termos, regras, normas, princípios, isso, aquilo, outro. Não. O Evangelho que leva o homem ao conhecimento da salvação é simples. Não precisa de tanta regra, de tantas normas, de tantos princípios que os homens colocam para você ser salvo. É ali, fazer isso, tem que ter aqui, tem que... Não. O Evangelho é simples. O Evangelho hoje é pregado com muito termo, com muita introdução, é muita sabedoria, é muita coisa que os homens colocam que termina impedindo o povo de conhecer o simples que o Evangelho mostra para o homem crer em Jesus e ser salvo. Mas é tanta coisa que se colocam hoje. Cada igreja tem um bocado de regra, de meta e de norma. Deixa eu atender aqui, tá? Portaria. Tá bom, dona Regina? É, 1h30 não passa. Ok. Entendeu, pessoal? Então, é muita coisa que estão colocando hoje. Não é só crer em Jesus e andar dentro da direção do Espírito Santo, pela palavra de Cristo. Tem que estar submisso à regra, à norma, a princípio, a determinações que o homem coloca dentro das igrejas. Porque se você não tiver ali, Jesus para você não valeu de nada. Jesus não é suficiente para lhe salvar. Se você não tiver escravo, submisso, devoto ao que o sistema religioso impõe pelos preceitos dos homens, aonde diz que ali é o centro, é o lugar exclusivo, é os meios, os méritos para você ser salvo, você não é salvo. Estão desfazendo do sacrifício de Cristo. Estão desprezando o sacrifício de Cristo. Estão colocando um bocado de intermédio, um bocado de meios. Estão adicionando um bocado de coisa para fazer o homem entender que é salvo, tem que ser ali. E o povo vai nisso, tá? O povo acredita, não, se não estiver ali não é salvo. Se não for assim, não é salvo. Se não viver esse ritual e não cumprir esse ritual, não viver esse cerimonial, não é salvo. O povo está perdido do conhecimento simples que o Evangelho mostra para o homem ser salvo. Hoje em dia as pessoas colocam muito intermédio para você ir a Cristo e chegar à salvação de Deus. Jesus não ensinou isso, irmão. Eu não preciso de nenhum intermédio, nem de instituição religiosa, nem de homens, nem de ritual, nem de sacrifício, nem de penitência, nem de flagelo, nem de cumprir meta, nem de viver cerimonial. Tem que ser batizado, tem que dar ceia, tem que tomar ceia, tem que guardar o sábado, tem que usar o véu, tem que fazer isso. As religiões colocam isso no povo. Jesus não botou nenhum intermédio para o homem chegar a ele e encontrar a essa tão grande salvação que Deus nos dá mediante a fé. Não é a prática de obra de religião, é mediante a fé. E essa fé não é dentro do que os homens colocam para você viver nas igrejas. Essa fé é no que o Evangelho mostra. O sacrifício de Cristo. Olhe para Ele como o único meio singular, exclusivo, que Deus vai lhe aceitar. Quando você vê esse sacrifício e crê por fé, indo a Deus com ousadia, sabendo que Cristo é o caminho por onde a gente chega a Deus. Sabendo que Cristo é o meio por onde somos libertos, sabendo que Cristo é a garantia, é o meu salvador por onde eu sou salvo, sabendo que Cristo é o fiador que pagou a dívida do pecado que era contra mim diante de Deus, que me condenava ao inferno. Quando eu olho para esse sacrifício por fé, crendo em tudo isso, eu sou aceito por Deus.
Eu não preciso desse intermédio que os homens colocam. Não, tem que estar numa igreja, tem que cumprir isso, tem que guardar isso, tem que viver usos e costumes e obrigação das igrejas, porque senão não é de Deus. A primeira coisa que você tem que ser, tem que fazer para ser de Deus, é estar dentro de uma igreja. Olha aí. Meus amados irmãos, eu trabalho com esse propósito: esclarecer a todos que estão nas trevas, no engano e na mentira, levando à luz de Deus o Evangelho de Cristo Jesus, que é a luz de Deus por onde o diabo ele cega o entendimento do povo para não crer no Evangelho de Cristo, não ter o conhecimento do que o Evangelho mostra. Paulo vai falar isso, 2 Coríntios 4:4. O diabo cega o entendimento do povo para não conhecer e não ser iluminado pela luz do Evangelho de Cristo, que dá ao homem o conhecimento para uma vida com Deus. Eu trabalho isso. Eu faço o combate da fé nesse conceito aí, dentro desses propósitos, levando o esclarecimento da verdade que liberta, diante da mentira que o povo está preso, escravizado, subjugado, dominado, uma vida dependente de trabalho, de local, de obra, de sacrifício, de penitência, de flagelos. O povo precisa crer na verdade para se salvar, irmão. E essa verdade é Cristo. O povo está perdido da direção do Evangelho. Estão deturpando a verdade do Evangelho. Estão levando o povo a crer num outro Evangelho que não é o de Cristo. Anátema. Onde o povo está vivendo como esperança de fé em Deus, de salvação, dentro de obrigações, de rituais, de sacrifícios, de penitência, de flagelo, de cumprir obra religiosa, dentro de cerimoniais, dentro de obrigações que é imposta como graça, como meio de graça, como meio de virtude para Deus aceitar você. E nada disso foi ensinado por Cristo no Evangelho. O Evangelho não pede nada disso. O Evangelho é crer em Jesus, arrependendo-se, convertendo-se verdadeiramente, e a partir daí você é selado pelo Espírito Santo, que vai te dar a garantia do perdão de Deus, a justificação, a entrada no reino de Deus, aonde você vai estar dentro da promessa, guardado para a esperança da salvação. E aí você agora vai ser guiado na justiça pelo Espírito Santo, que vai guiar você, não dentro de nenhuma igreja. Ele vai guiar você na palavra. Foi o que Jesus disse. Ele vos guiará em toda a verdade. Não é o homem que vai guiar você. Cuidado. Não se deixe ser guiado pelo homem. O homem é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para ministrar a verdade para você ser guiado por ela. Agora, presta atenção numa coisa, que eu vou falar para você aqui com toda a sinceridade, com todo o propósito de levar a você o esclarecimento. O Espírito Santo vai usar pessoas. Ele trabalha em nós para estar edificando um ao outro. Ele capacita cada um como ele quer. Não é quem quer, é como o Espírito Santo quer. E ele capacita quem ele quer para cada obra, finalidade que é necessário no corpo de Cristo. O Espírito Santo vai nos guiar. Agora, ele vai nos guiar como? Por onde? Qual o princípio? Pela palavra, pela doutrina de Cristo. O Espírito Santo nos leva a glorificar a Cristo, a estar submisso à autoridade de Cristo, a estar guiado pela palavra de Cristo. O Espírito Santo não leva ninguém a estar submisso à ordem de homens dentro de igreja, a estar sendo guiado por preceitos de homens dentro de igreja, a estar escravo, dominado, submisso a obrigações religiosas de homens dentro de igreja, que é imposta para o povo viver, praticar, guardar como se fosse mérito de graça. Olha a importância de você ser prudente. O apóstolo João, na segunda carta dele, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Isso é muito importante, irmão. João vai dizer, advertindo os irmãos: todo aquele que prevarica, prevaricar é sair da direção, é não permanecer fiel àquilo que Jesus mandou, é criar outros meios, é prevaricar.
todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se alguém vem ter convosco, trazendo ensino, direção, instrução de Deus, e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque esse não tem a Deus. Ele não está te ensinando pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai guiar ninguém fora da doutrina de Cristo. O Espírito Santo não vai levar ninguém a ensinar você a estar em Deus por nenhum mérito de religião, por nenhuma obra de cerimônia, de sacrifício, de penitência religiosa. Isso tudo não é o Espírito Santo que guia, que dirige esses homens para ministrar essas doutrinas. Isso é doutrina de demônios. O Espírito Santo vai ministrar no homem que ele está usando o Evangelho, a doutrina de Cristo. E o homem tem que estar submisso na direção do Espírito Santo e ministrar doutrina. O que está na doutrina de Cristo. Não é o que ele interpreta, acha, pensa e coloca dentro dos valores, dos princípios da doutrina de sua igreja. Não é conceito formulado por homens. Linha de pensamento doutrinária de homens. É pela doutrina de Cristo, irmão. O Espírito Santo vai nos guiar nessa verdade. O princípio da salvação do homem pecador é Jesus, é crer, é a fé, é a convenção a Cristo andando pela palavra de Cristo. E a palavra de Cristo não leva você a viver dentro de nenhum ambiente submisso nas regras, nas normas, como se fosse de Deus ali o lugar central para você estar vivendo a sua vida de fé em Deus, nesse ambiente, na autoridade e no domínio desse líder religioso. Jesus não ensinou isso na sua doutrina para nós. Dá uma lidinha lá em Mateus 20, capítulo 20, versículo 25 ao 27. Jesus vai dizer, entre eles lá, os príncipes do gentio, ele governa sobre o povo, exerce de autoridade e domínio. Entre vocês não. Só um que é autoridade entre nós, a cabeça da igreja é Cristo. Não é pastor, presidente, nem papa, nem padre. A cabeça da igreja, a autoridade espiritual da igreja é Cristo. Diga aí, irmão. Só deixar, irmão. Aqui. Então vocês estão entendendo isso? Que vocês compreendam essa verdade, irmão. O princípio para o homem encontrar a comunhão, a aprovação de Deus para a sua salvação, é crer no Evangelho. É se converter na direção que o Evangelho mostra. É seguir para o encontro com Deus pelo que o Evangelho mostra. E eu garanto a você que o Evangelho de Cristo não mostra igreja, não mostra ritual de igreja, não mostra cerimonial de igreja, para você ser salvo, para você ser de Deus, para você estar em Deus. O Evangelho não mostra isso. Paulo vai advertir aos Gálatas sobre essa realidade, dizendo aos irmãos, olha meus irmãos, não importa quem venha pregar a vocês, pode vir um anjo do céu. Se esse vier trazendo alguma direção que não seja o Evangelho de Cristo que eu tenho pregado a vocês, não recebam. Pode vir Pedro amanhã, pode vir João, pode vir Tiago, ou até eu mesmo, trazendo um outro evangelho do qual eu não tenho pregado, que agora eu estou pregando para vocês, não recebam. É anátema. Porque se vocês receber, vocês vão se perder. Vocês não podem estar na salvação. Vocês só vão estar andando na salvação se tiver nesse evangelho como eu tenho pregado. Paulo vai dizer isso escrevendo também aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 2. E no contexto aí, Paulo está refutando uma doutrina, uma heresia, um ensinamento errado que estava entrando no meio dos irmãos na igreja de Coríntios. Paulo vai ministrar lá, advertindo os irmãos, para proteger os irmãos dos falsos ensinamentos. Paulo chega a dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque estava entrando outro ensino, estava levando o povo para outros princípios que não condiz com o Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer, no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer, irmãos, o Evangelho que eu tenho pregado para vocês, anunciado, nesse Evangelho que vocês creram, nesse Evangelho que vocês permanecem, nesse Evangelho que vocês serão salvos, se, olha a condição, se permanecer nele como eu tenho ensinado, se é que não creste em vão.
Tem que permanecer nesse evangelho, não é como ensina o pastor, o papa, o padre. Tem que permanecer nesse evangelho, não é como ensina o profeta, o pregador, o homem que diz que é de Deus. Tem que permanecer nesse evangelho que foi pregado pelos apóstolos. O evangelho de Cristo. Esse é o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O poder de Deus para salvar o homem perdido não é uma igreja, não é um ritual, um cerimonial dentro de igreja, seja ele batismo, guardar sábado, ceia, ser batizado. Não é. O poder de Deus para salvar o homem perdido é o evangelho de Cristo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas para crer no evangelho é preciso ouvir. E para ouvir tem que ter alguém que pregue. E Deus enviou os seus ministros para pregar o evangelho da salvação para o povo. Agora, fique atento, porque o diabo também enviou os ministros de Satanás transfigurados em obreiros de Cristo, em ovelhas, profeta de Deus, são lobos devoradores, são ministros de Satanás, usando o nome de Cristo, dizendo que é de Deus, dizendo que é profeta, dizendo que é homem de Deus, que é ungido, que é o anjo da igreja, levando vocês a se perder da verdade do evangelho, pregando a vocês heresia de perdição, doutrina de demônios, ventos de doutrinas, movimentos pagãos onde o povo se embriaga e perde o equilíbrio, a razão e a noção, distraindo-se e desviando da verdade do evangelho. Cuidado, desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo aqui, tá bom? Esse é o meu compromisso no reino de Deus. Anunciar e informar ao mundo a obra de Deus que foi executada para salvar todo pecador que crer nesta obra. Esta obra que é anunciada pelo Evangelho, que é o poder de Deus para salvar você que está perdido, para manter você na comunhão com Deus que já está em Cristo, para que você seja prudente e permaneça nesse Evangelho, porque senão você cai da graça, crê em Jesus em vão. Não adianta dizer que crê em Jesus, que Ele é o Salvador, e está dentro de igreja seguindo doutrina, preceitos de homens. Logo vocês estão adorando a Deus em vão? Tem o nome de que vive estando morto, perdidos de Deus pela ignorância e pelo entendimento corrompido, porque não estão sendo formados nem construídos no conceito de vida de Deus por fé dentro da verdade do Evangelho. Meus irmãos, despertem. Que Deus abençoe a todos e que esse momento de esclarecimento da palavra de Deus possa estar iluminando o teu entendimento. Amém?